aluno do segundo ano, vamos continuar nossos estudos, né? Sobre trabalho de um gás ainda, nós estamos falando sobre a termodinâmica. E nós estamos aí no capítulo 17, página 8. Trabalho de um gás por meio da pressão vezes o volume. Né? No nosso livro, que está aqui presente, está vindo com gráficos, né? Observando aí gráficos, se chama diagramas, né? Para a gente trabalhar. Então, a gente vai observar aqui algumas situações, tá bom? Algumas características dos gases nós devemos saber, tá? Dos gases. Existe pressão, também existe volume, que é o V, existe o T, que é a temperatura da agitação das moléculas, né? Que quando são aquecidas, elas ficam muito agitadas, quando não, estão em repouso. E o que é a quantidade de gás em mols, que nós vimos estudando nas aulas anteriores. Tá bom? Então, vamos lá fazer o estudo aqui, baseado no nosso livro, para vocês não se perderem, estarem acompanhando sempre comigo. Então, vamos lá. O trabalho realizado ou sofrido por um gás pode ser calculado por meio da equação apresentada anteriormente, ou podemos construir um gráfico da pressão em função do volume, o diagrama de pressão vezes volume, aquela P vezes V. Aqui, ó, vocês têm um gráfico aqui, certo? Eu tenho aqui um ponto A, ponto B, VA, VB. O que esse P aqui significa? Isso aqui, esse eixo de P significa pressão, tá bom? E esse eixo aqui de V significa o volume, tá bom? Essa aqui é uma transformação de um trabalho de gás isobárica que nós vimos estudando, né? E onde fala aqui, o trabalho tem essa equação, o trabalho ele pode ser o produto da pressão vezes a variação. Ou seja, o trabalho, quando a gente fala de pressão, observa que está no eixo P. E aqui um eixo V, eu tenho esse lado aqui, ó, de pressão, e esse lado aqui de volume, né? Então, se eu for fazer um cálculo, eu já observo, eu já tenho que fazer um cálculo de um lado vezes outro lado, que indica a área, né? Se eu fizer a multiplicação desse lado aqui, ó, se aqui, digamos aqui, seja 8, para ser feito aí, 8, aqui, variação de volume vale 5, eu vou chegar aqui e fazer essa multiplicação. 8 vezes 5, esse lado da pressão vezes o lado da variação, vai ser 8 vezes 5, vai dar a área aqui, certo? Essa área, variação aqui, é o trabalho desse gás aí, que está agindo dentro desta área, ok? Que é a representação que nós estamos aqui no trabalho isobárico, tá? Para vocês observarem. Né? Então, diz assim, ó, consideremos uma situação em que o volume do recipiente que contém gás, aqui temos um recipiente, né? Contém gás, aumenta lentamente, fica aumentando, de forma que seja possível considerar que a pressão não varia, né? Fica lá estável. Esse gráfico está representado abaixo. Foi o gráfico que eu mostrei aqui, ó. Pressão, eixo da pressão e o eixo da variação, né? Eu tenho dois pontos, ponto A e ponto B, e aqui a variação do volume, né? Ele está estável, não muda. A área desse diagrama, acabei de falar sobre área. A área é um retângulo, certo? Eu tenho aqui um retângulo, parecendo um quadrado, mas é um retângulo. Vou colocar mais aqui, para vocês visualizarem bem bonitinho. Ponto A e ponto B. Essa variação de vale 5. Ok? Aqui. Toda essa área, ela é um retângulo.
pode ser calculada pelo produto dos seus lados. Foi o que eu acabei de dizer para vocês aqui, ó. Se aqui, na minha pressão, todo esse tamanho aqui, essa altura, vale 8, e aqui embaixo varia de 0 a 5, eu vou só multiplicar, né, colocando aqui, ó, 8 vezes 5, a minha área eu tenho 40, que é o trabalho realizado aí. Então, trabalho é igual a área, trabalho é igual a área. Lembrando, ó, que o trabalho de um gás é definido, trabalho vezes P sobre a variação do volume, que é igual a mesma coisa. O trabalho, o valor numérico lá, que tem aqui, que deu 40, é uma área. O trabalho é a mesma coisa que a área, certo? Então, isso aqui é o trabalho de um gás por meio da pressão vezes o volume, tá bom? Agora, nas transformações químicas, quando a gente fala em transformações clínicas, aliás, nós temos dois gráficos aqui que fazem a gente fazer uma definição, né, de um gráfico que o sentido, o sentido do gráfico, ele está fazendo tipo um giro aqui, se vocês observarem no livro de vocês, no sentido horário. Quando ele faz esse sentido horário aqui, ó, está existindo um trabalho de um gás. Só que onde eu vejo esse trabalho de um gás? No motor de um carro. Lembra do trabalho do gás? Que eu dei explicação do trabalho de um carro? Eu posso também fazer esse diagrama, ou esse gráfico assim, ó, fazendo com que a pressão esteja aqui no ponto A e B, e a variação no ponto A e B aqui para vocês verificarem. Quando eu falo em calor, o sentido em que está esses pontos aqui dos lados da pressão e do volume, eles vão estar assim, ó, no sentido horário, certo? Igual de um relógio, montando sentido horário. Então, estamos falando de calor, estamos falando de algo que está quente, que está ligando a moto, que está ligando um carro. Aquele motor está gerando energia, está gerando calor. O gás está produzindo calor, né? Então, eu posso fazer aqui o gráfico, determinando isso aqui. Aqui eu estou dizendo que está produzindo calor, como sentido é horário, sentido horário. Aqui, ó, horário. Produz calor, né? Vamos colocar lá, motor de um carro. Motor de um carro. Motor de uma moto, certo? Motor de uma moto. Ó, também trabalha com gás, né? Está se aquecendo. Quando eu vejo que no meu gráfico eu estou vendo que a seta ela está em sentido anti-horário, falando de transformações clínicas, o que acontece? Quando isso está se variando para cá, ó, para trás, estamos falando de frio, né? Estamos falando de uma geladeira, de um ar-condicionado portátil, ou de um ar-condicionado splinter, aquele ar-condicionado que a gente coloca ali nas janelas, que é ar-condicionado de janela, a gente diz que é o frio. A gente tem um gráfico aqui, ó, que representa esse trabalho desse gás. Ele está não está fazendo um trabalho para trazer calor, e sim para trazer frio, né? Para vocês ficarem bem na casa de vocês. Então, vamos iniciar aqui, ó, no trabalho das transformações clínicas. Existe essa diferença, só queria que você se antenasse aqui, sentido
horário. É frio, né? E sentido horário, está tendo uma combustão desse gás para produzir energia, para produzir volume, para fazer movimento de algo. Né? Lembram do êmbolo, né? Êmbolo, quando o gás, o recipiente estava muito quente, né? O gás ficava muito agitado, a temperatura fazia agitar muito aquele recipiente. Então, esse modelo de gráfico que vocês poderiam utilizar dentro daquele exemplo que a gente falou do recipiente de êmbolo, que vai aparecer de novo aqui. Ó. Vamos falar bem aqui. Trabalho na transformação clínica. Tá? Uma transformação clínica, cíclica, aliás, é aquela cíclica. Essa transformação cíclica, tá vendo? É aquela que o gás, né, após passar por algumas etapas, retorna às suas condições iniciais. O gráfico abaixo, que eu retirei do livro, é que faz a demonstração. Né? Representa um diagrama de pressão vezes o volume, formando uma sequência cíclica composta de 4 transformações simples. Ó, A, B, C e D. Né? Simples, com o intuito de entender como ocorre o trabalho do gás nesse tipo de transformação. Analisando o gráfico, podemos observar pela seta que corresponde à etapa A, seta A, até B, que o volume é constante, ó, fica ali, aquele volume constante. Existe volume constante, está na mesma medida ali, ó, certo? Quando isso ocorre, dizemos que houve uma transformação do tipo isovolumétrica. Se partirmos de outra seta, por exemplo, a que corresponde à etapa B até C, vemos que a pressão se mantém constante, caracterizando uma transformação do tipo isobárica. Quando ela tem uma variação constante, a pressão está constante aqui, ó, ela não aumenta, ela não vem para esse lado aqui, nem vem para lá, está se mantendo nesse recipiente, né? Porque se você retirar a tampa do recipiente, vai embora o gás, né? Vai embora a pressão. Não existe, né? Não vai ter como. Está mantido ali naquela situação lá, né? Você tirar, não vai ter como a gente ver. Então, essa pressão, ela vai se manter constante e ela vai ser do tipo isobárica, né? Que nós falamos aqui, que fica ali dentro daquela área, né? Em seguida, será explicada cada uma das etapas dessa transformação cíclica, né? Olha, de lado aqui que a gente mostrou aqui, ó, vocês temos que ter um livro, outros não têm, eu fico preocupada, tá? Olha, o recipiente aí, né, tá com o volume, tá na primeira imagem, ele tá fazendo aí, ó, mostrando sem nenhum tipo de calor embaixo do recipiente, e do segundo recipiente já tem, né, o calor que está aquecendo e está dando uma agitação nessa temperatura aí, ó, nas moléculas, né, que aí os gases começam já a se fazer um trabalho aí. Quando fica aquecendo muito, o êmbolo que está aqui, ó, que está aí, vai aumentar, né? Vamos lá. Para o aquecimento isovolumétrico da seta A a B, o gás precisa estar confinado em um recipiente no qual o êmbolo... O que é o êmbolo que eu falei para vocês na aula passada? É aquele... Lembra da seringa, né, que tem aqui uma borrachinha? Essa borrachinha, quando você empurra, ele vai dando uma pressãozinha para sair o líquido por aqui, ó, né? É a mesma coisa nesse recipiente. Bem aqui, ó, tem um êmbolo. Quando o gás ele fica agitado, com temperatura aqui do fogo, né?
ele vai agitar tanto que vai começar a fazer com que esse êmbolo comece a andar, vai ficar para cá, né? Ele vai subir, né? Ele vai subir. Depender se não retirar a tampa do recipiente. Sempre é bom de colocar isso, né? Para que esse aquecimento isolométrico seja da CETARB, o gás precisa estar confinado em um recipiente no qual o êmbolo é mantido fixo, aí está parado, impedindo que ocorra uma variação no volume do recipiente. Ele está preso. Nesse momento ele está preso. Impedindo que ocorra uma variação no volume do recipiente, tal como mostra a figura abaixo. Ó, aqui ele está fixo, ó. Nessa imagem aqui, ó, ele está fixo. Não tem como sair, né? Então, a agitação das moléculas da temperatura vai agir. E o gráfico que vai estar demonstrando essa transformação cíclica é essa aqui, ó. Tá no sentido horário. Por quê? Porque as setas parece um relógio, certo? Parece um relógio. E o que vai acontecer? Ele está aquecendo cada vez mais com o calor lá que está debaixo do recipiente que vocês estão vendo, certo? Ó, só falando sobre calor aqui. E com base, né, com base nessa transformação cíclica, a gente tem que ter essa primeira base aqui da pressão vezes o volume, né? Porque está se formando aí, está se agitando alguma coisa, ou está se mantendo constante, mas o fogo está debaixo. Tem lá o gráfico para vocês demonstrarem. Então, nessa nossa aula aqui, ela foi mais mesmo para explicar o porquê do gráfico, né? Vocês viram no recipiente, né, que a gente trabalhou nas aulas passadas, e esse gráfico é para demonstrar o trabalho que acontece dentro de um recipiente. Mas existe o trabalho na transformação cíclica, que ela tem no sentido horário, né? As setas, todas elas estão mostrando que existe um aquecimento, e tem o sentido anti-horário, né? Que está se mantendo frio, uma geladeira, um ar-condicionado. Então, espero que vocês tenham entendido a aula, tá bom? Para vocês fazerem essa diferença, que a gente ainda vai trabalhar mais um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Qualquer coisa, pergunte.